Esse vídeo trata de uma breve apresentação sobre o resumo expandido intitulado A Contribuição da Didática na Formação Inicial de Pibidiano. Teve como autores Érica Souza de Araújo e Fernanda Leite dos Santos, e como orientadoras Eunice Andrade de Oliveira Menezes e Francione Charapa Alves. Esse texto ele foi submetido aos segundos seminários dos programas acadêmicos de ensino, Ressignificações em Tempos de Pandemia. Eu sou a Fernanda, sou bolsista, do PIBID, mas o que é o PIBID? É o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que tem por objetivo viabilizar esse encontro de saberes e aprendizagens entre a escola e a universidade, mas não é só isso, o PIBID é fundamental na formação inicial de futuros professores. E com isso a gente buscou saber qual a importância da didática nessa formação inicial desses pibidianos. E com isso a gente trouxe um trecho onde diz que a didática ela passou por transformações históricas. A exemplo, temos a didática instrumental, que visava o ensino tradicional. Basicamente, vai estar falando desse ensino instrumental, que era como a sala de aula, os alunos sentados, enfileirados, e o professor lá na frente, como na figura de sujeito detentor de todo o conhecimento. Não havia diálogo entre ele e seus alunos. Bom, pessoal, com o passar dos anos, a didática ela foi se renovando. Por exemplo, com as propostas de Candu, a didática passou de uma perspectiva instrumental para uma abordagem fundamental. Hoje, a gente consegue ver, por exemplo, uma relação de diálogo entre o professor e o aluno, coisa que antes não existia, porque o aluno só sentava, escutava e aceitava. Ele tinha que aceitar o que o professor havia falado, porque não tinha essa troca de diálogo, essa discussão. Hoje não, hoje há essa troca o professor dá mais abertura para que o aluno discuta sobre o tema que está sendo abordado. Então, sobre esse viés, o nosso trabalho buscou investigar as concepções de professores em relação à didática, observando essa importância na formação e na atuação de pibidianos nas escolas. Bom, e a gente utilizou uma abordagem qualitativa, onde a gente não utilizou instrumentos estatísticos para comprovar ou refutar todas as questões ou hipóteses estudadas. E o nosso método de coleta foi a entrevista, que ela foi pautada em perguntas. E a gente realizou essa entrevista com 2 professores da rede pública do município de Porteira, Ceará. Bom, pessoal, sabemos que hoje a educação exige que os professores tenham um ensino fundamentado em uma didática mais inclusiva, interativa, dialógica, para que esses professores consigam cativar a atenção dos alunos, consigam fazer com que eles se interessem no tema que o professor está abordando, para que assim esses alunos se tornem cidadãos pensantes com senso crítico. Então, sobre esse viés também, a nossa entrevista buscou analisar como 2 professores de ensino fundamental percebem a contribuição da didática em suas aulas. Então, a nossa entrevista foi pautada em 2 perguntas. A primeira é qual a sua concepção sobre a didática e como você percebe a contribuição da didática em suas aulas, em quais situações. Vale ressaltar que essa nossa investigação aconteceu no ano de 2019, quando ainda não estávamos nesse tempo de pandemia. Bom, nosso referencial teórico ele foi embasado em alguns autores, como Candu, Freire, Anjos e Costa, e aqui a gente trouxe uma breve citação indireta de Candu, onde ela diz que é comum encontrarmos professores recém-formados, perplexos e inseguros diante de certas situações que acontecem no ambiente escolar, sobretudo no desenvolvimento da aula. Aqui ela vai estar basicamente falando do estranhamento que todo professor quando vai para a sala de aula, que ele não tinha tido ainda essa experiência de contato direto, ele vai sentir esse estranhamento, ele vai sentir uma certa insegurança. Então, pessoal, percebe-se a importância do PIBID na vida desses futuros professores, porque durante 18 meses eles estarão constantemente na sala de aula, tendo essa relação com os alunos. Então, também trouxemos uma citação de Anjos e Costa, que diz exatamente o seguinte: o PIBID torna-se fundamental para a reflexão e formação de uma identidade profissional,
pois nos proporciona uma conscientização sobre o verdadeiro papel do professor, já que vivenciamos as experiências da docência ainda que em menor proporção. Então, pessoal, dessa forma, no final da graduação, esses recém-professores já estarão capacitados para lidar com certas situações que aconteçam na sala de aula, mas, claro, né, cada dia eles vão enfrentar dificuldades e obstáculos novos, só que tudo que eles aprenderam durante a sua graduação e também durante o PIBID, eles vão encontrar uma melhor solução para lidar com essas dificuldades. Bom, e com isso, o resultado da nossa entrevista foi que na primeira questão levantada sobre a concepção de didática, a professora ela respondeu que didática para mim é um dos métodos que pode ser utilizado para ensinar um determinado conteúdo, buscando sempre inovações e estratégias para alcançar uma aprendizagem satisfatória para os discentes. Já o segundo professor, ele diz que didática é transmitir de forma eficiente os conhecimentos, de forma que a aprendizagem dos alunos seja uma aprendizagem efetiva, porque existe uma eficácia nessa aprendizagem. Já comparando aqui as respostas dos dois professores, a gente percebe que a entrevistada número 1, a primeira professora, ela tem uma concepção que se assemelha mais com o objetivo da didática, que é promover uma aprendizagem interativa entre o professor e um aluno, cativar a atenção do seu público. Já o segundo professor, ele usa termos muito arraigados com a didática instrumental, transmitir de forma eficiente conhecimentos. E ainda ele usa termos como eficácia, habilidades. Isso pode estar diretamente ligado com a sua formação inicial, que foi a administração, onde ela usa muito esses termos. Já a segunda pergunta é como você percebe a contribuição da didática em suas aulas, em quais situações? A primeira professora fala que a didática já vem contribuindo desde o seu planejamento, onde sempre busca planejar aulas atrativas para que possa conquistar a atenção dos alunos durante aquela aula. Então, nesse trecho, ela expressa a alegria, né, em ver que com as suas novas metodologias, os alunos conseguem aprender de uma forma eficaz. Já o segundo professor, ele relata o seguinte, abre aspas, nas minhas aulas, o que eu consigo perceber é que quanto mais aparece demanda, eu preciso estar aprimorando a minha parte didática, os meus conhecimentos se tratando de didática, fecha aspas. Então, pessoal, fazendo um paralelo entre essas duas respostas, percebe-se que o segundo professor, apesar de não expressar assim, de uma forma clara a contribuição da didática nas suas aulas, ele fala que é muito importante essa didática para as suas aulas, né? E que quanto mais aparece demanda, ele precisa estar se fundamentando, precisa estar estudando, para que o ensino e a aprendizagem aconteça de uma forma eficaz. Bom, e com isso, por que essa pesquisa foi relevante para nós? Porque ela nos levou a perceber a concepção de dois professores em relação à didática, observando a importância na formação e na prática docente. Bom, o que a gente pôde tirar de aprendizagem para a formação inicial dos professores e dos PIBIDianos é que com a experiência deles, a gente pode tirar uma aprendizagem da experiência deles que eles tiveram. A gente pode tirar um pouquinho do saber deles para a nossa vivência enquanto futuros docentes. Então, pessoal, concluímos por meio deste artigo que a concepção da didática e a sua importância na formação do docente é indispensável no mundo atual, que requer dos educadores habilidades e domínios sobre a didática, pois é através dela que esses professores encontrarão maneiras de melhorar a aprendizagem dos alunos. Bom, e que também que o que a gente pode aprender muito é que, como segundo Paulo Freire, que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Foi também um dos grandes ensinamentos que a gente tirou com esse resumo expandido, com nossa entrevista. E a gente gostaria de agradecer às nossas duas orientadoras por ter nos dado esse aporte e também ao PIBID por nos proporcionar essa experiência ímpar. E aí são as nossas referências. E obrigada.